lição 4 do livro Momentos Enriquecedores. Inúmeros candidatos ao conhecimento das informações espíritas, portadoras dos relevantes mecanismos para a reforma íntima, detêm-se inconsequentes na expectativa de milagres que os não há para a solução de problemas que eles próprios criaram e continuam gerando, ou esperam que a simples adesão formal de uma sociedade onde se divulga o espiritismo é suficiente para planificá-los. Fixados ao atavismo do maravilhoso e do sobrenatural, perseveram na crença leviana de que os espíritos desencarnados tudo sabem, tudo podem, com a missão expressa de resolver as dificuldades humanas, desse modo, candidatando as criaturas à ignorância e ao atraso. Acostumados às notícias extravagantes do misticismo que envolve a mediunidade e dos tabus em torno das comunicações espirituais, negam-se ao estudo sério ou intentam logo o abandonando, apoiados às bengalas psicológicas do comodismo, de que lhe parece difícil a absorção do conhecimento espiritual, seja pela impossibilidade de manter a atenção ou por deficiência de memória, ou ainda por perturbação de várias ordens, que os aflige, adormecem, incomodam. A argumentação simplista não procede, por enquanto, em outras áreas do comportamento, seja no trabalho, no relacionamento interpessoal, nas pesquisas e cursos. Se não houver um sincero interesse e legítima dedicação, ocorrem os mesmos fenômenos perturbadores, desestimulantes. Toda experiência nova é desafio, caracterizando por dificuldades superáveis que mais despertam os valores morais de quem a desejam vivenciar. No que diz respeito àquelas experiências de complexidade profunda, quais as de transformação do homem velho em um novo ser, os patamares a conquistar são múltiplos, revestidos de compreensíveis impedimentos. Não se alteram hábitos doentios, perniciosos, de um momento para outro, com apenas a disposição, sem o correspondente esforço para consegui-lo. A transformação interior para melhor que o conhecimento espírito propicia é procedida de um necessário despertar para a aceitação de novos e preciosos valores morais que satisfazem e harmonizam a criatura. Desse modo, o desejo de crescimento devem aliar-se a esforço contínuo e o devotamento às ideias renovadoras, trabalhando-se por entender as diretrizes que se lhe apresentam, experimentando e insistindo na sua implantação no mundo íntimo. A vitória de qualquer tentando chega após a permanência de sua execução. Substitui, mediante as informações libertadoras do Espiritismo, os velhos hábitos, adotando novo comportamento mental e depois vivencial, a fim de que a renovação se te faça contínua, incessante. Fixa-te no propósito de vencer os velhos condicionamentos e adota a proposta de ação positiva
que te auxiliarão no crescimento íntimo. Liberta-te dos instrumentos frágeis de justificação, evitando as fugas psicológicas, a realidade, a responsabilidade. Insiste na lapidação das arestas grosseiras da personalidade e adapta-se ao novo modo de entender e ser, incorporando a conduta às diretrizes espirituais. Dar-te-ás conta dos benefícios imediatos que advirão, das soluções aos problemas que surgirão. Enfim, de que o empenho se coroa de êxito na razão direta do esforço incitado. Não foi fácil a Simão Pedro transferir-se do mar da Galileia, onde pescava, com simplicidade, para a experiência difícil no oceano tumultuado da humanidade. Foi grandemente doloroso a transferência psíquica, emocional e humana de Saulo de Tarso, da exaltação judaica e da opulência do Sinédrio, bem como de uma família abastarda, para a atividade áspera de artesão e apóstolo de Jesus. Macerada foi a conduta da equivocada de Magdala ao adotar as lições do Mestre como regra de iluminação íntima, que surgiu às duras penas. A história está repleta de heróis da transformação para melhor, que todos respeitem, porém, são incontestáveis os conquistadores anônimos do continente da alma, que estavam perdidos e se encontraram. O Espiritismo, hoje, revivendo Jesus ontem, oferece os valiosos esclarecimentos para a felicidade, a autodescoberta, a iluminação íntima libertadora. Para consegui-lo, é primeiro necessário despertar. Que assim seja. Assim seja. Disse o Fernando para fazer a prece inicial, por favor, tá, secretário? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, muito obrigado por mais essa oportunidade que vós está nos concedendo no dia comemorando o Dia das Mães, nesse lar de caridade, Geraldo de Aquino. A Ti, Senhor, agradecemos por tudo que vós tem feito, por todos aqueles que convivem com a gente no dia a dia, seja reencarnado ou desencarnado. Que os nossos pensamentos possam estar sempre entrelaçados para o caminho do bem, para o caminho do amor, da fé e da bondade. Ó Deus, sabemos que temos muito que ainda aprender, ainda mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Mas uma coisa, não podemos desistir da luta do caminho do bem. Graças a Deus, que assim seja, que possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho na manhã de hoje nessa casa de amor, de paz e bondade. Assim seja. Então eu trouxe. Algum comentário sobre o primeiro livro, não, né? Acho que não tem comentário ali, foi. Deve ter o Júnior, né? Querendo maquiar o álcool aí como algo benéfico. É maquiar, cara. Eu sei que é maléfico, cara. Você não pode fazer, cara. Eu trouxe esse livrinho aqui, faz tempo que eu não trago ele, porque ele vem dizendo para cada questão do livro dos Espíritos onde tem que ser empregado. E deu um pulo aqui da 285, não, 388, ele deu um pulo para 540. Aí eu trouxe aqui, opa, eu já estava assim, 540, eu posso dormir um pouquinho mais. Já está a mensagem ali.
Tem um outro também, esse aqui é Os Prazeres, eu nem falei o nome do livro, Os Prazeres da Alma, uma reflexão sobre os potenciais humanos. E tem um outro que é As Dores da Alma. Aí cada um vai intercalando mensagens. O autor é do Hamed e psicografado pelo Francisco e do Espírito Santo Neto. Então vamos lá, o título é Sabedoria. E ele põe um conceito inicial aqui, depois faz a dissertação. Vamos ao conceito inicial. O saber implica a facilidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas, utilizando-se os recursos fecundos e inspirativos do universo interior. É legal esse conceito, que isso aqui explica a intelectualidade. Porque a intelectualidade já está dentro de nós. Ser inteligente é algo que não tem como mensurar aqui nesse mundo. Quem é inteligente aqui? Então é uma questão de sensibilidade em você se aprofundar no que você vê no externo, mas encontrando a explicação no interno. Né? E aqui ele colocou bem legal isso aí, colocando fecundos e inspirativos do universo interior. Cara, isso aí é complicado, né, cara? A questão que você colocou aí, né? Porque a coisa já está. A facilidade do cara captar aquilo ali, entender e aplicar, mas a coisa já está. Já foi feita. Então, já foi descoberto tudo. Então, quer dizer, tem que ter uma inspiração. Porque senão, aí a gente vai ver no livro espírita lá que Einstein teve um sonho, viajou no mundo sideral lá e viu que as coisas não passavam por dentro, não era uma linha retilínea, ele ondulava ali, cada corpo celeste para chegar ali. Aí ele viu na visão dele, o entendimento que ele já tinha, que a coisa é relativa, não é? Tu não pode criar uma fórmula de bolo, né, mano? O cara que criou aquilo ali, né? Na verdade, ele conseguiu absorver aquilo ali, entender. Há séculos, os grandes pensadores e filósofos vêm nos ensinando que o autoconhecimento é a base primordial para alcançarmos a verdadeira sabedoria. Mas, para saber realmente quem somos, precisamos mergulhar nas profundezas do ser e buscar a sabedoria existente em nosso mundo íntimo. Se fomos criados por Deus e se Ele colocou em nós a sua marca, a ideia de Deus é inata no homem. Isso aí está na pergunta lá 106 do Livro dos Espíritos. Ao nascermos, já trazemos como herança a marca divina. A onipresença do Criador abrange todo o universo, manifestando-se em todas as suas criaturas e criações. Portanto, o passo fundamental para entrarmos em contato com o verdadeiro saber é tornarmos consciência de que Deus está em nós. Somos deuses em potencial, conforme a expressão evangélica. Então, essa ideia aí eu acho que tem que desvincular da religião, sabe? Que tiver outro lado milagreiro, um lado sobrenatural, e não, tu já foi criado com aquilo ali, você já traz aquilo ali para você. Então, se você pudesse, não sei, né, de uma outra maneira, mostrar para a gente, né, e para todos nós, né, que a gente tem essa capacidade, porque você fala muito nessa força interior, esquecer o exterior e tal, é o discurso que tem sido ultimamente. Mas até isso aí entrar na cabeça da pessoa é muito mais fácil. Deus vai dar. Jesus vai resolver. E acabou, e o cara se acomoda, cara. É interessante uma pergunta que fizeram os ascensionados, que esse mundo é real ou é ilusório? É ilusório e é real. Você constrói a cada passada, mas você pode não construir. E aí ele coloca uma outra pergunta, não sei se foi no mesmo dia e tal. O que é? Não, ele não perguntou isso, o internauta, mas perguntou o que está no livro dos Espíritos. Quem é Deus ou o que é Deus? Consciência suprema do universo? Ele é a consciência suprema do universo.
Mas Deus não cria nada no mundo material. Quem cria é a gente. Mas Deus está com a gente, vivenciando o que a gente está criando. Quando ele falou isso, cara, você começa a colocar a situação, a responsabilidade é minha. Ele sabe até o que pode vir ali na frente, mas ele não cria, quem cria sou eu. Então isso aí, tira esse lado milagreiro, de possibilidades externas e não possibilidades minhas de realizar a situação. Isso que no mundo, a maior parte dos grandes criadores, ou eles são ateus, ou então eles têm uma visão crítica com relação a isso. Por quê? Eu acho que no momento que Deus deu, aí eu vou falar da tal da inteligência espiritual, deu isso para eles se desvincularam de Deus na Terra como matéria e foram atrás do que eles acreditavam, e do que eles criaram. Mas e você vê que a humanidade é fundamental, cara. Uma porção de necessidade da humanidade é Você fundamental. vai ver que o Renascimento saiu por quê? Vem lá os filósofos antes do cristianismo, né? Ali, Atenas sendo o centro intelectual do planeta, e depois aquilo tudo é queimado num fanatismo. Eu vejo isso como um movimento político. Toda Sim, vez que você tem grandes aordas querendo mudar religiosamente, não, vai ser assim. Tem sempre por trás um movimento político por trás. Alguém vai dar alguma coisa. Sim. Aí você aproveita da situação da população ser burra, o cara está preso, aí você vai ver cada vez mais o cara preso, aí aquele Deus, estou preso aqui. Não, Deus. Tipo o que é os Estados Unidos, o que eu gosto muito de usar, que é uma sociedade à parte. Você conseguiu conquistar, é tua. Se você não conseguiu conquistar, a desgraça é tua. O Estado não tem que se meter em nada, não tem que fazer nada. Você que é o dono do seu sucesso ou o dono do seu insucesso. Não tem barreira nenhuma. Mas tem uma situação assim. Esse presidente dos Estados Unidos agora, eu achei que foi uma coisa benéfica, sabe? Porque mostrou realmente quem é o americano. Que no caso também o russo lá, que é a mesma coisa. E aí a gente vai ver que é dominação. E a gente fica como piolho. A Rússia, A Rússia, você ainda vê uma situação diferente, porque os caras com o auge do comunismo viveram no fio da meada, todo mundo igual ali. Aí você teve um cara que ele teve ideia, que foi o Putin, e falou assim, irmão, eu posso conquistar esses caras no capitalismo. Ele pegou um monte de cara que era bilionário, transformou em bilionário. Aí pegou um monte que era da classe média, transformou, ele foi subindo as classes. Então o cara chegou. Estão vendo financeiro. Eu cresci, eu vou apoiar isso porque eu cresci financeiramente. Mas aí é que a gente tem que marcar o divisor de Você não águas. tem um senso crítico, é a perseguição de opositores. Mas aí quando eu acredito nesse lado, nessa consciência maligna, eu estou botando o poder externo. Eu estou botando o poder de criação lá fora. Aquilo tudo está se manifestando, é para minha transformação. É eu que estou pedindo esse mundo cruel, esse mundo desigual, por uma necessidade minha. É que nem eu ouvi um psicólogo lá falando, eu peguei a coisa no meio. Aí estavam falando da Covid. Você ficou doente na Covid? Fiquei muito mal, tal. E por que essa doença tu a vê como má? Porque aí começou a botar as coisas, eu me sentia dor no corpo, eu me sentia isso, eu sentia aquilo. Mas, e o teu trabalho? Tu gostava do teu trabalho? Antes da Covid eu gostava, depois eu passei a não gostar. E por que tu gostava antes do trabalho? Porque eu tinha uma empresa que comprava muito e eu ganhava bem. Mas eu tinha que trabalhar o tempo todo. O cara sempre associa. Aí ele mostrou que aquela doença foi somatizada ali por uma necessidade inconsciente da pessoa, o psicólogo falando. Aí ele começou a falar sobre o lado familiar. Aí ela colocou que o marido dela, ela via como, vou resumir aqui, né, como um vagabundo, um egoísta, e que se ela ficasse doente, ela estava ferrada.
porque ele não tratava dela e ele não dava, sabe, todo o suporte financeiro, alimentar que precisa o grupo ali dela. E aí esse psicólogo falando que o próximo marido, o próximo relacionamento que ela tiver e ela achar que aquele ali ela vai apostar, ela vai ficar doente. Porque ela vai ficar doente porque ela quer saber qual vai ser o desfecho dele. Se ele vai assessorar ela. Aí então, na psicologia do cara está tendo espiritualização. Está dizendo que ela vai somatizar todo aquele desfecho que aconteceu com os outros, porque ela ainda não tem auto-amor. Ela ainda necessita de alguém que, se ela ficar doente, vai assessorar, vai dar o suporte ali. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, que coisa legal, mano, está me explicando o psicológico no frequencial. Então, esse negócio do put, dos Estados Unidos, o outro, sou eu, inconsciente, que estou criando isso no meu mundo, ou eu coletivo, né? Não eu singular, mas o eu coletivo, uma porção de gente que eu uso muito isso aí, tanto um lado quanto o outro, para ver o que é a vida real aqui onde nós vivemos. Por quê? Espiritualmente, as forças superiores escolheram que, nesse momento, eu caísse aqui, que eu estou vivendo isso aqui. Então é muito bom para você fazer um comparativo do que é aqui com o que é nesses outros mundos diferentes do nosso. Que é esse outro mundo. Até para poder ter um balizamento, se está bom, se está ruim, se pode melhorar. Então, um balizamento você tira a partir disso. Por quê? O mundo real que eu estou vivendo é esse aqui agora. Mas eu quero que feche lá o que E qual é o mundo que você quer amanhã? Cara, o mundo que eu quero amanhã é que cada um tenha consciência do caminho que queira seguir, respeitando o próximo. Não está acontecendo muito isso. Você quer ficar doente amanhã? Mas se você ficar pensando em doença, você vai ficar doente amanhã. Isso aí é inevitável. Não, mas aí eu não estou querendo falar. Não tem como você fazer. Eu não quero ficar com a previsão com relação. Eu quero dizer o seguinte: eu não posso criar possibilidades. Quando eu penso naquela vertente, eu estou criando possibilidades. O negócio é não pensar. Eu vou no que eu sou. Então, quem eu sou? Eu sou um cara pessimista, eu sou um cara que reclama de tudo, eu ponho culpa em todo mundo, menos em mim, eu isso, eu aquilo. Então, aquele mundo vai ser onde eu vou ficar. Mas aí é aquela história que você começou lá no final. Você tem que ser um cara que você tem que elevar mais as críticas que são feitas para você do que os elogios. Você tem que aceitar as críticas. Aceitar, parar e estudar. Porra, em cima da crítica, você começa a fadar um novo tipo de vida para você. Não, mas esse caminho que eu segui de fato é errado. Você tem que pegar as críticas e absorvê-las para tentar fazer a mudança. Porque o que acontece? Todo mundo aqui no Brasil, cara, vê muito elogio. Parabéns, você tem que viver da crítica. Tem que viver da autocrítica. Ontem, foi semana, acho que foi ontem, na leitura, mostrou ali a crítica. Se você tem consciência que aquilo não é teu, não dá atenção. Não desrespeita a pessoa, mas não dá atenção. Agora, você tem que trabalhar a crítica para saber se tem fundamento. Mas mesmo se você terminou, achou que tem fundamento, que você tem aquele perfil que o outro falou, você se modifica. Mas mesmo se o cara estiver falando merda de você, que não tem nada a ver com o que ele está falando, você tem que absorver aquilo ali para situações futuras. Não, mas é que não é você tem que ignorar. Se não é você, se você acha que não é você, tem que ignorar. Porque senão você vai ficar ali preso numa coisa. Quem nasceu primeiro? O ovo, a galinha. O ovo, a galinha. E não sai daquilo. Então, ser sábio não se fundamenta apenas no grau de informação ou de conhecimento que temos sobre a vida terrena. Nem sempre, indivíduos requintados e instruídos são portadores do senso íntimo bem desenvolvido ou de alto nível de discernimento. Não devemos confundir cultura ou instrução com sabedoria. Muitas pessoas cultas não são sábias, apesar de ostentarem um ar de superioridade intelectual. Não distinguir instrução
de sabedoria é como não diferenciar diamante de contas de vidro. A espiritualidade superior nos estimula a manter contato profundo e significativo com nossa força interna, a fim de que possamos nos familiarizar com a voz da consciência. O saber implica a facilidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas, utilizando-se os recursos profundos e inspirativos do universo interior. O conhecimento do sábio provém do mundo silencioso. É no silêncio que a introspecção enlaça o santuário da sabedoria. Quem mais conhece, menos alarde faz. Quem pouco conhece, faz muito estardalhaço. Precisamos adquirir o hábito de dedicar algum tempo ao silêncio da meditação, uma vez que o olho interior nos proporciona inúmeras formas de percepção. Nós próprios, o mundo, a natureza e Deus. Enfim, ver o fundo e não apenas a superfície das coisas. A sabedoria está igualmente ligada à forma como notamos a sutileza do mecanismo cíclico que move o universo. Nele, tudo obedece a um ritmo natural. A raiz de nossa evolução corporal e espiritual está fincada nas íntimas relações com a natureza. Se nos observarmos mais atentamente, veremos que somos parte dela. O fluxo da vida faz com que tudo se realize num reciclar constante e periódico. Nos pequenos seres, ela repete em menor escala o magnífico e o imensurável movimento cósmico. Na Terra, como em toda a criação, tudo é submetido a movimentos alternados, desde as marés, as faces da Lua, as interações entre os organismos dos ecossistemas, a diversidade dos fenômenos meteorológicos, os biorritmos humanos e outras tantas coisas. Quer dizer, quando tu consegue ter essa Percepção, né? então, é meio assim que uma percepção não tem como você seguir isso. Mas você tem essa visão, você tem essa noção aí, tu começa a entender as fases da vida, né? Teu próprio organismo, as tuas limitações, tudo isso aí é mais fácil de você aceitar do que se você não tem esse tempo de maturação. Então, mais de tudo, até de você mesmo. Aí o pessoal, não quero ficar velho. Velho é uma aprendizagem. Você tem que estar naquele estágio. Mas quem tem esse medo não tem a noção de continuidade da vida. E as limitações de cada etapa. E as vantagens. Porque você tem vantagens também. Muitas. Né? Lógico. Não, e aquele momento tem que ver o lado positivo das coisas. Se você entrar pelo lado materialista e ver a juventude, não vai querer ser da juventude nunca. Mas aqui nesse mundo de formas e de coisas, você tem que se adaptar ao teu tempo aqui para ganhar esse conhecimento até cíclico e contínuo. Que mais tarde tu volta para rever conceitos elaborados para uma potencialidade muito forte que você será lá na frente, dominadora de todas as forças e que vai ter que saber aplicar de forma divina, né? Então, quer dizer, isso tudo é aprendizado contínuo, mas a gente entra numa depreciação por medo da morte. No nosso caso, tem essa expectativa, porque comprovadamente você não pode afirmar, no momento, né? Da reencarnação, cara, das vidas sucessivas, né? Então, quer dizer, isso aí é uma possibilidade, pô, vou sair dessa para uma outra melhor, e sempre vai ser para melhor, nunca vai ser para pior, entendeu? Porque esse aprendizado tu leva contigo. As topadas que tu deu hoje, provavelmente na próxima encarnação, opa, já não vou dar tantas, né? A inglesa tem essa mesma encarnação. Sim, com certeza. São topadas. A evolução é contínua. Não sei se eu vi aqui. Não, Mas,
Quando admitimos o conjunto das forças que movem e animam a evolução da vida, começamos a perceber o dinamismo e sábio processo da ritmicidade que existe dentro e fora de nós. O desenvolvimento evolutivo nos mostra que tudo se encadeia harmonicamente. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, encontramos a seguinte exposição. Aqui ele fala a resposta. É sim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. A ação do homem, aí volta o Miramês, a ação do homem desprovido de sabedoria tende normalmente a modificar, de acordo com seus caprichos ou pontos de vista pessoais, a natureza que o cerca. Desse modo, as atitudes dele resultam num desgaste inútil de suas forças físicas e intelectuais e numa agitação desnecessária, sem qualquer possibilidade de atingir a meta pretendida. Ao contrário do homem sábio, que não se opõe à ação da natureza, mas entra em sintonia com ela, realizando e atuando em seu favor. A criatura humana intelectualizada desenvolve-se no sentido horizontal, enquanto a verdadeiramente sábia transcende no sentido vertical. O sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial de comparar, avaliar e ponderar as ideias com a precisão dos cientistas, com a generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos poetas, com o bom senso dos filósofos, com a naturalidade das crianças e com o desprendimento dos que amam sem condições. Parece que disse que você leu o texto. E Só dá um comentário só sobre ele aí que eu perdi isso aí. Ele coloca aqui que o cara intelectualizado, ele vê de uma forma vertical, ele vê de uma forma mais materializada. 2 e 2 são 4, ele não tem como nem questionar, e aquilo ali. O cara sábio, ele já é ascensionado, ele é vertical. De cima para baixo também. E também de baixo para cima, né? E aí ele tem essa visão vertical. Ele na hora contabiliza também o mundo extrafísico, contabiliza o mundo frequencial, ele contabiliza tudo ali na hora de ter o produto. Ele não vê só pelo lado, estão me perseguindo, esse mundo é cruel, não sei o que, o problema é o Putin, é o fulano, é o ciclano, é o Bolsonaro, é o Lula. Não, ele vê, por que meu mundo está ficando assim desagradável? E é interessante essa novela nova não, né? Velha e recondicionada. Aí eu adoro novela, porra, essa vale tudo. Bolsonarista, botaram essa Maria de Fátima, né, que era a protagonista da novela, só que com uma visão frequencial. Só que ela tem um interesse material. Ela quer uma prosperidade, tirando vantagem. Ela quer passar por cima de qualquer pessoa. Mas ela coloca uma visão frequencial, que eu falo, esse cara que está fazendo essa repaginação da novela, ele tem uma visão frequencial. Não, ele está sendo obrigado a isso, ele está resgatando o que foi no passado. Aquilo ali, cara, foi um parâmetro que quando eu estava crescendo eu vi, não tinha isso. A Maria de Fátima antes, essa mensagem nem era de... É porque modernizou, né? A história eles tinham que modernizar para poder o pessoal... Mas aí é que tá. Eu estou colocando o cara atual, está colocando palavras mais atualizadas e do lado frequencial. Só que uma pessoa que a gente não pode levar em conta, né, mano? Porque ali ela coloca... ela coloca
o financeiro acima da moral e da ética. A ética. E a mãe dela, ao contrário, que a mãe dela coloca a ética em cima de uma política aqui nesse mundo. Ela foi lá querer devolver o dinheiro, aí está passando um processo de ser assaltada. E tudo está sendo jogado, está sendo planejado para que o atual namorado dela seja, na visão da mãe, seja o cara que roubou o dinheiro. Então você vê isso tudo, sabe, de uma forma a ser avaliado, porque você não está vendo o outro lado dos bastidores, só está vendo esse lado. E você fecha pacote só vendo o seu lado ali. E às vezes há forças ali. E quando você entra para o lado frequencial, fala, é meu, tem que ser meu, vai ser meu. E o que não vai ser meu, não vai ser meu. Então, e a gente fica, mas eu posso criar uma situação ali. Mas aí você não é o você já é outro. Mas não é nem aquela questão de você ver o que é certo e o que é errado, não. Você ter já um julgamento formado já em cima daquilo, não. Aquilo que é certo, aquilo ali é errado. Tem que ter um julgamento ali formado também para você, tá entendendo? Não, mas a gente Senão tem tem que que ter. vai. Não, mas aí é que está isso que você tem que ter, um julgamento formado. Mas esse julgamento formado, ele colocou aqui qual a diferença do intelectualizado e o sábio. Mas aí bate naquilo que eu te falei, os caras que têm mais intelectualização, eles são mais intelectualizados no nível maior, isso aí é o normal. Eles têm uma visão totalmente diferente de Deus da que nós temos, cara. Eles são muito mais... Não. Para o mundo que a gente vive importa. Porque o que acontece? É o que eu falo para você. Você é muito materializado. Não, eu sou materializado não, cara. Você tem que saber... Não, eu sou materializado, eu sou realista. Você tem que saber viver com todos os meios. Mas o mundo hoje pede isso. Esse mundo até o cara que não acredita em Deus, você tem que tirar alguma coisa dele como Mas lição. tu não entende que esse mundo é perfeito para você. Não é esse perfeito. mundo é perfeito para mim. Não, ele não é perfeito. Aí é que está o problema teu, esse choque de consciência. Ou você se adapta a ele, ou você se adapta a ele, ou você fica mal. Então você tem que se prostituir. Tu é um eterno prostituto. Ué, não foi isso que ele quis dizer? Não precisa não. Tem que se adaptar quer dizer o quê? Você tem que se adaptar todos os meses, cara. Não adianta você ser coisa. Você tem que ter um padrão, um parâmetro teu, por isso que eu falo com você, o parâmetro da Maria de Fátima é o parâmetro totalmente errado que você viver. Aquele parâmetro. Eu não vou chegar e passar por cima de alguém para ter aquilo que eu estou tendo. Mas se adaptar às mudanças que eles estão sendo. Mas é que tá. Ali, ela está colocando um desejo dela de prosperidade, que é casar com um homem rico, jovem, rico e tal. E naquele desejo ela criou um caminho. E aquele caminho que ela criou está convergindo para aquilo que ela está realizando. E por quê? Ela tem que ver se aquilo vai ser produtivo ou não lá na frente. Só não acelerar precisando de Eu vim para cá por isso. Eu não sou igual a igreja evangélica que eu preciso atacar a macumba para mim poder trazer o cara para cá. Não precisa, eu vim para cá por isso, justamente por essa adaptação de você ter uma visão respeitosa de todo mundo, cara. Não, aí o Espiritismo prega muito isso, ter uma visão respeitosa de quebra todos. de paradigma. Você não. Quebra de padrões conscienciais, comportamentais e tudo. Isso é o certo. Não, porra, o que é o certo e o errado no mundo, mano? Tão plástico, tão Explica mudado. você ser bolsonarista, por causa de Eu não sou bolsonarista, vocês aí. Então, pera, discussão vocês dois aí, esperando aqui, cara. Pô, nessa pergunta. A criatura, isso aqui, o sábio é aqui. Isso aqui eu já terminei. Então, o sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial de comparar, avaliar e ponderar as ideias com a precisão dos cientistas, com a generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos poetas, com o bom senso dos filósofos, com a naturalidade das crianças e com o despreendimento dos que amam sem condições. Põe essa frasezinha final aí lá no grupo, lá depois, cara. Tá. Muito maneiro isso aí, esse final. Então a gente tem que entender que quem foi Jesus Cristo ou o Cristo, que de repente o Cristo não foi Jesus, mas quem foi esse Cristo que a gente está vivendo ainda, está no processo de mudança, mas na época do conceito estava na terceira dimensão, a humanidade.
iniciando a terceira dimensão, né? E o Cristo vem um ser, segundo Emmanuel, da 12ª dimensão. Esse Cristo é esse punhado de especialidades na qual essa vivência aflorou nele. É o homem integral. Então a gente tem que entender que isso tudo a gente tem que... As dificuldades, os problemas, as situações, é para aprendizado e não foi uma condenação do Deus, dos espíritos. Não, é o aprendizado. O teu inconsciente te pediu aquilo, ou criou aquilo. Agora, como a gente é da matemática, né? Quer dizer, olha só, na 12ª dimensão. Quanto ele andou do átomo até tornar esse arcanjo que a gente está vendo aí, tá? O negócio é trabalhoso, não tem que ter pressa, deixar ir acontecendo e vamos lá. Aí Emmanuel ficou maluco quando viu que quando Cristo veio para cá, não, quando Cristo deixou de reencarnar, o planeta dele já não existia, não, o sistema dele solar, a galáxia era a galáxia, já não existia mais. Aí fizeram um cálculo matemático lá, 10 bilhões de anos, que ele parou de reencarnar. 10 bilhões de anos. Então, quer dizer, a gente está engatinhando. Não é autor desse livro aí. Vamos ler, o Hamed e Francisco Machado. Vamos lá então, para o próximo, senão a gente vai estar com o tempo corrido. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instritivo ou irrefletivo impulso. É instritivo? É instritivo. Instritivo ou irrefletido impulso. Depois eu vou ver o que é esse instritivo. Eu pensei que fosse intuitivo, não é instritivo ou efeito impulso. Vou repetir a pergunta. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou efeito por instritivo ou irrefletivo impulso. Então ele quer perguntar, ele quer questionar ali se os efeitos da natureza é realizado pelos espíritos de forma consciente ou inconsciente, de forma a espíritos sábios ou espíritos ignorantes. E ele vai falar aí. Resposta. Só rapidamente, instrutivo e educativo. Educativo? Agora Resposta. Uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considera essas milhares de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e essa transformação da superfície do globo não seja necessária a harmonia geral. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida. Antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio,
atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento e dirigirão as causas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. E assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde que o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Ou seja, ele aqui está explicando a formação do mundo, né? Do mundo que ele está vivendo, desde lá daquela parte hominal, mais atrasada que tinha, né? Que você tinha que brigar o outro para a tua existência, a evolução que a gente foi tendo nesse período todinho aí de idade moderna, aí, 2000 e poucos anos, né? Acho que até mais, né? Desde a idade da pedra, né? Que você vai, acho que é isso aí, uma explicação que ele vai dar. Mas ele não está colocando o lado só da idade da pedra ali, ele está colocando que em estágio vegetal, mineral, animal, aqui na Terra. E que há também nesses mundos vegetal, animal, mineral e até o hominal ali, há seres elementares que estão numa transição para chegar ao espiritual. E que eles também interagem por forma intuitiva e ignorante do processo, mas também interagem na construção desse planeta. Os elementares aqui, a gente põe os nomes de fadas, gnomos, elfos, não sei o que lá, mas são seres híbridos que estão lá saindo do elemento onde ele está para ir para outro elemento onde ele irá. E ali é um processo de transição de monadas ali que mais tarde se transformará em espírito, entendeu? E eles, de forma na cultura, no interagir deles, eles ajudam ao equilíbrio da natureza. O livro do Espírito é muito claro, são dois elementos gerais, né? É o material, no caso aqui seria o átomo, e o espiritual, é aquele envolvimento em torno dele. Então ali começa tudo. A partir dali é um desenvolvimento que a gente não tem nem como afirmar nada, porque o nosso conhecimento não... E o que era antes? Aí vai perguntar, né? O que era antes? Só Deus mesmo pode. Tem um livro chamado, não sei se é A Idade de Adão, eu vou até ver se eu ainda tenho, ou se eu trouxe para cá, que aquele livro é muito louco, né? Para tu ler, tu tem que ler ali, pegar a opção de livro para ler junto, para tu entender ele todo. Aí ele coloca aqui, a origem do espírito é o som. Aí ele vai falar lá, o nome é não sei o que lá de Adão, por isso, porque ele começa na mitologia de Adão e Eva, né? E começa a explicar ali o surgimento de Adão, não físico, mas espiritual. E aí começa a falar da construção do espírito. E aí a coisa é meio louca, que você tem que ler, ver, mas deixar ele no arquivo, né? Nosso entendimento não Vamos ver a primeira vez aí. O senhor quer falar alguma coisa? É por isso mesmo que vocês veem que eu estou calado, prestando atenção no que está falando, o que ele está falando. E eu aqui no meu pensamento, não, eu tenho que ter paciência para poder chegar aonde você está. Eu não vou dar, só que eu tenho, desculpa, conceito. Eu não tenho esse conceito, você tem que aceitar. Porque se eu aceito, por exemplo, eu tenho uma família também, e muito desconhecido, que vive no caminho errado, eu estou sem igual a ele, é pior. Então eu sou desse conceito. Eu morro por Deus, mas não vivo fazendo a vontade do homem. Então, se eu estou raciocinando, lutando para melhorar, eu sei que eu não sou perfeito. Mas é como que diz
o ser humano. É meu sonho de melhorar, como é que eu vou? Não, espera lá, a única coisa que eu posso fazer é a minha oração por ele. Eu vou debater, mas eu não vou aceitar. Não, se eu estou aceitando, eu estou sendo igual a ele, é o pior. É o meu conselho, é o meu entendimento, né? É por aí, seu Fernando. Então vamos ao capítulo 30, alusivo à questão 540 do Livro dos Espíritos, conhecimento de causa. Como já dissemos, nem todos os espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza têm plena consciência do que estão fazendo. Somente a têm os dirigentes dos fenômenos. A massa é composta de operários mais ou menos conscientes do que fazem, e alguns deles se alegram pelos distúrbios da natureza. Mas Deus usa de todos os seus filhos, mesmo os mais novos na pauta da vida, dando-lhe a tarefa que sua evolução permite realizar. Com isso, e no perpassar do tempo, o seu armazém, aqui está dastão, mas é o seu armazém ou celeiro, se encherá de experiência do que pode recolher para a transformação de sua liberdade no futuro. Os espíritos, pelo dizer dos mais abalizados, vieram do átomo primitivo e se expressam na sua grandeza como arcanjos divinos. Para que cheguem a esse ponto, passam por fieiras de milênios incontáveis, e os bilhões de anos lhe deixarão marcas das leis que devem ser respeitadas. Eles atuam com amor e por amor a suprema sabedoria do universo. Os espíritos que têm conhecimento de causa são poucos na direção de todos os acontecimentos, porém Deus está sempre operando em todas as causas, para que os efeitos estejam ligados a ela pela lei de ação e reação. Se nós viemos da matéria primitiva saindo do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo o que existe, porque a própria matéria está a caminho para tornar-se espírito, pelo trabalho em que opera há bilhões de anos. É nesse entender que os grandes santos beijavam a terra, as flores, os animais, as águas, os alimentos e o próprio ar, como sendo seus irmãos, circulando na criação, dando e expendendo vida. A doutrina dos espíritos, sendo a volta do mestre dos mestres à terra, vem por amor à misericórdia no revelar muitos segredos da natureza para conscientizá-lo, o homem, de onde veio e para onde vai, mostrando outra assim que a humanidade não se encontra só, está rodeada de testemunhas espirituais que trabalham incentivando a todos a levarem a sua cruz no aprendizado geral das criaturas. Não podes viver sozinho. Mãos imensuráveis estão te ajudando. Tudo te ajuda a viver e a progredir. Por que não fazes o mesmo? A inteligência que o ser humano possui é força da divindade para erguer a matéria à luz da razão. E o tempo é o instrumento desta operação maior. Nada se perde, bem os sabes, e nada se cria. Sabemos mais ainda que tudo cresce por ordem divina e pode começar pelos processos humanos, por vezes inconscientes. Mas quem agora está lendo já perdeu a ignorância desses fatos, e também quem está ouvindo, e pode ajudar na cocriação da luz do conhecimento. Não temas os acontecimentos que se processam em todas as direções do existir,
Eles estão sendo vigiados pelos agentes do Senhor. E quando Deus, consciente, sendo Ele a inteligência suprema, não temos de discutir. Quando presencias um efeito em teus caminhos, procure imediatamente a causa, que logo saberás o porquê dos efeitos e as suas lições. Os espíritos, a que hoje chamas de inferiores, amanhã serão superiores. O que hoje obedecem ao comando de seus irmãos maiores, no porvir irão comandar. Os valores são iguais em todos nós, porque Deus é justiça e, mais ainda, é amor. A doutrina que abraçamos vem nos revelar o máximo que podemos suportar. E a vida dá a cada um segundo as suas necessidades. Que assim seja. Assim seja. Alguma coisa mais para falar sobre? Eu não tenho nada a colocar aqui, porque foi bem claro ali, né? Como esse ecossistema é dirigido e é mantido, né? Cada um dando sua cota. Ontem eu vi um estudo que a gente cria situações colocando mais isso, mais aquilo, e a coisa já está perfeita. Só que a gente não é honesto conosco mesmo. A gente tem crenças, a gente tem filosofias, mas na hora do embate a gente tem que se adequar à realidade que está plasmada ali. Por quem? Por Deus? Ou por a minha consciência? Pela minha consciência ou por um machismo ou uma causalidade qualquer? E a gente vai lá e se adequa para se manter no conjunto. E a coisa tem, como o Cristo colocou, sim, sim, não, não. Mas a gente ainda está nesse processo de transição e ainda não conseguimos trabalhar, interagir nessa coisa mais enrijecida, nesse conceito, né? Então, chegando ao final da reunião novamente de hoje, nós vamos agradecer a Deus por esse momento de estudo, né, que a gente possa ter sabedoria, conforme foi ensinado aí, né, a capacidade de compreender, né, o nosso momento e buscar internamente solucionar, né, o que está acontecendo, buscando sempre o melhor para nós e para o grupo, né, para aqueles que estão ao nosso lado. E que a gente também possa pensar naqueles que estão lá fora, né, e muitos sem crença, sem perspectiva de vida, sem esperança, que venham a despertar, que venham a acordar, e a gente sabe que nessa hora a dor, a necessidade, as dificuldades é que vem acordar a gente, nos mostrar o que nós precisamos fazer. Cada um sabe exatamente o que tem que fazer, o que precisa fazer. E a fé, né? A fé é acreditar que o amanhã pode ser melhor do que foi Deus. E aí sim, em nome de Deus. Então assim nós estamos encerrando essa parte material, né? A gente partir do nosso café. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar.
essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida. Carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor.